Sabe, por trás de toda decisão pública, de cada serviço que a gente usa, existe uma jornada. Uma jornada que quase ninguém vê, a de um documento oficial. Hoje, a gente vai seguir os passos dessa jornada, desde o momento em que um documento nasce até o seu destino final. E olha, esquece aquela ideia de que isso é só burocracia. Na verdade, a gente está falando do coração que faz a máquina pública funcionar com ordem, transparência e, principalmente, com memória. É uma pergunta que a gente raramente faz, né? O que acontece com um ofício, um contrato, um relatório, depois que ele é criado? Cada um deles tem uma vida, uma história própria. E o jeito como essa história é gerenciada, acredite, impacta diretamente a eficiência de um governo e até a nossa vida. Vamos descobrir juntos como esse processo todo funciona. Então, o nosso roteiro para essa jornada é bem simples. Primeiro, vamos entender o porquê de tudo isso. Depois, a gente acompanha o nascimento do documento, vê ele em movimento, chega no capítulo final do arquivamento e, por último, a gente reflete sobre o legado que tudo isso deixa. Ok, vamos começar pelo básico, pelo porquê. Por que se dedicar tanto a organizar papéis e arquivos digitais? A resposta é simples e direta, porque isso não é um detalhe técnico. É, na verdade, um dos pilares da boa governança. Pensa só no cenário contrário, no caos. Informações que somem, processos que ficam parados porque falta um documento. E aí, como cobrar responsabilidade? Fica impossível. A gestão documental é basicamente o que nos protege dessa bagunça, garantindo que tudo funcione de um jeito organizado. Então, o que é, na prática, essa tal de gestão documental? Bom, é um conjunto de regras, de procedimentos que guia a vida inteira de um documento. E veja bem, não é só sobre guardar papel. É um processo bem estratégico que vai desde a criação até a decisão final, se aquele documento vai ser eliminado com segurança ou guardado para sempre. E essa gestão toda se apoia em 4 funções que são essenciais. Não é só arquivar, como eu disse. É controlar a produção para não criar documento à toa, é organizar e classificar tudo de um jeito lógico, é avaliar o que precisa ser guardado e por quanto tempo, e, claro, preservar o que tem valor histórico para o futuro. Agora vamos para o comecinho de tudo, o nascimento. Todo documento oficial, claro, começa quando é criado. Mas o que define o destino dele de verdade é a sua classificação. Esse momento aqui é crucial. Pensa na classificação como se fosse o RG do documento, sabe? É aqui que ele ganha uma identidade que vai dizer por onde ele vai passar, quem pode ver e por quanto tempo ele precisa existir. Se errar aqui, todo o resto do ciclo pode dar errado. E como é que essa identidade é definida? Usando alguns critérios bem claros. O documento pode ser classificado pelo assunto tipo recursos humanos ou pela função, como controle de orçamento. E o mais importante, pelo seu valor ao longo do tempo. É essa lógica que transforma uma pilha de papéis num arquivo inteligente. Ok, documento nascido e classificado, ele não fica parado, né? Ele começa a se mover, a circular pela instituição para cumprir o seu papel. Vamos ver como esse trânsito é feito de um jeito controlado e seguro. O protocolo é a porta de entrada e de saída. É tipo a recepção oficial. É lá que o documento ganha um número único, um carimbo de que ele existe oficialmente. Esse registro é a garantia de que nada vai se perder e que cada passo pode ser rastreado. Isso é fundamental para a legalidade e para a transparência. A partir daí, começa a tramitação, que é o caminho que o documento faz lá dentro. Depois do registro, ele vai para o setor certo, é analisado, e cada passo, cada mudança de mãos fica registrada. Isso cria um histórico super confiável que permite saber, a qualquer hora, onde aquele documento está e com quem. Depois de cumprir sua missão, o documento entra numa espécie de fase de aposentadoria. Mas calma, isso não é o fim. É aqui que o legado dele é definido. Ele vai ser descartado ou vai virar parte da história? Esse conceito do ciclo de vida é a chave para entender isso. Na primeira fase, o arquivo corrente, o documento é usado todo dia. Com o tempo, ele vai para o arquivo intermediário, onde é consultado só de vez em quando. E, por fim, se ele tiver valor histórico ou de prova, ele vai para o arquivo permanente, para ser guardado para sempre. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O arquivo corrente está ali, na mesa do setor, com acesso imediato para o trabalho do dia a dia. Já o intermediário fica num lugar central, guardadinho, com acesso controlado. Ele não é mais tão usado, mas ainda precisa existir por questões legais ou administrativas. Tá, mas quem decide o destino final do documento? A resposta está num instrumento com um nome bem específico: a tabela de temporalidade. Pensa nela como se fosse o juiz do processo.
É ela que define os prazos de guarda em cada fase e bate o martelo sobre o destino final. Isso garante que a decisão seja técnica, padronizada e não algo aleatório. E assim, a gente completa a jornada do documento. E chegando ao final, fica muito claro que esse processo todo vai bem além de só organizar papéis. Ele é, na verdade, um pilar da administração pública moderna. No fim das contas, todo esse cuidado se traduz em benefícios bem concretos. Uma boa gestão documental gera mais eficiência, promove a transparência, ajuda a economizar recursos e, talvez, o mais importante de tudo, protege a memória da instituição para as futuras gerações. E isso nos leva a uma conclusão muito poderosa, que resume perfeitamente a ideia. A gestão documental é uma política de Estado e não apenas uma questão técnica ou burocrática. Encarar a coisa desse jeito eleva a importância do assunto para um nível estratégico que é fundamental para a governança e para a segurança jurídica de um país. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Hoje, na era digital, os desafios são outros, mas os princípios são exatamente os mesmos. A forma como a gente organiza nossos registros digitais hoje está definindo a história que vai ser contada amanhã. Fica a pergunta: o que o nosso legado digital vai dizer sobre a nossa época?